Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite. Vamos ficar de pé mais uma vez? Crente é bom assim, que levanta, senta, né? Está sempre exercitando o físico também. Vamos orar antes de ler a Bíblia. Queria fazer uma oração antes. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, meu Deus, que tudo que for falado, assim como o Senhor já vem usando o louvor, seja para edificação, seja para aprendizagem, seja para despertamento, seja para alegrar a nossa alma. Da mesma forma que oramos aqui presencial, oramos pelas pessoas que nos veem através do YouTube, através das redes sociais. Que o Senhor visite cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, já que você está em pé aí, abra lá, ou liga o seu celular. Eu acho que você já percebeu, eu não gosto de colocar o livro aí na tela, eu gosto que você abra a sua Bíblia, e sempre eu peço que não coloque só depois da leitura, porque para nós não perder esse costume de abrir a Bíblia, né, irmãos? Basta que a gente já não abre mais a Bíblia, liga a Bíblia. Pouco tempo agora eu vi uma reportagem, um material de um cidadão falando, um grande pregador aí, ele dizendo que daqui a 10 anos, ele chutou, uma década, isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada vai ser relíquia, porque a tendência é a modernidade, o avanço das coisas, o papel ficar para trás. Então, daqui a 10 anos, palavras dele, chegar numa casa e ver um livro desse aqui, pode ver que olha, fulano está com coisas antigas na casa dele. Mas até esse dia chegar, vamos tentando, né? No capítulo 6, deixa eu ler aqui, eu quero ler alguns versículos para me compartilhar com os irmãos aquilo que foi ministrado no meu espírito. No capítulo 6 do profeta Isaías, eu quero ler aqui 8 versículos. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 finais ele voava. E clamavam eles uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, veio até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode sentar, queridos. Vamos dar um abraço e vamos embora, todo mundo para casa. Não precisa falar mais nada, né, meus irmãos? Me veio uma curiosidade depois que o Senhor ministrou no meu espírito aquela palavra, para por quê? E eu comecei a orar ao Senhor. O meu sentimento era tipo assim: porque parei 2, entendeu? Seria porque parei 2. Mas na verdade não era isso que Deus queria, era mais, confesso, uma vaidade pessoal. Eu falei: não, eu vou buscar, vou orar e vou pesquisar e vou trazer porque parei 2. Mas na verdade não é essa palavra que Deus quer ministrar para nós, já ministrou para mim e quer ministrar para você.
E eu coloquei como tema dessa palavra, traços de um chamado. Traços de um chamado. Isaías, ele é peculiar, o livro de Isaías, ele é ímpar, porque ele diferencia de todos os livros da Bíblia. Se você não sabia, anota esse conhecimento aí. O livro de Isaías é considerado uma mini Bíblia. É considerado uma pequena Bíblia. Por quê? Porque ele tem umas características da Bíblia. Por exemplo, os 39 iniciais capítulos do livro de Isaías é exatamente os 39 livros do Velho Testamento. Está entendendo? Os 39 livros do Velho Testamento é os mesmos 39 capítulos do livro de Isaías. E ali traz uma palavra pesada, uma palavra aplicada de arrependimento para as pessoas, de mudança das pessoas, no caráter, em uma série de fatores pessoais das pessoas da época. Os últimos 27 capítulos do mesmo livro, foi 39, agora faltam 27, que completa exatamente os 66 livros da Bíblia, os 27 livros finais. E a partir desses versículos 27 finais de Isaías, se você for ler e entender, é exatamente ele ministrando tudo acerca do Messias. Tudo acerca do Messias. Ali no capítulo 53, é a segunda mais importante profecia acerca de Jesus. E tudo isso aconteceu em torno de quase 8 séculos antes da vinda de Jesus. Cerca de 740 anos antes de Jesus. Então veio sobre a vida daquele profeta, e Deus usa ele, e ele é marcado, porque não pode ser uma coincidência alguém escrever exatamente a quantidade de livros. E na sua divisão, os primeiros 39 livros e depois os 27 livros, tem uma distinção exatamente o que se aplica no Velho Testamento e no Novo Testamento. É fantástico isso. Isso aqui que está acontecendo, que aconteceu na vida desse homem 740 anos atrás, é algo fantástico, algo do céu, algo específico. Assim é Deus com todos nós. O Deus de Isaías há quase 800 antes de Cristo, 8 séculos, é o mesmo Deus de hoje. Ele está de alguma maneira nos sondando, e a mão dele, a Bíblia diz que a mão do Senhor procura o quê? Verdadeiros adoradores, pessoas que têm intimidade com ele, para que ele cumpra propósito aqui nessa terra. A gente bate na tecla, todos os pregadores, não só os daqui, mas por aí, por tudo que é lugar, para que a gente esteja preparado para a volta de Jesus. E nessa ordem, nessa simetria de preparo, é onde Deus quer agir nas nossas vidas. Eu sempre repito um versículo, vou repetir milhões de vezes. Paulo diz assim: pobre e miserável homem que acha que a sua vida é só aqui na terra. Trabalha só para isso, vive só para isso. Não se fala das coisas eternas, não se fala das coisas que virão. Nós temos que falar. Nós somos espíritos, e para isso Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós somos canais para a mudança de muita gente. Então eu coloquei esse tema, traços de um chamado, exatamente baseado na vida desse profeta Isaías. Tudo que eu for falar aqui, eu não quero fugir desse texto que eu li, esses 8 versículos, porque cada versículo, irmão, ele traz aqui uma experiência que é exatamente a experiência que nós vivemos ao responder um chamado. É exatamente a experiência do dia a dia, onde Deus está lhe preparando para um chamado. Eu não estou me referindo aqui a um chamado ministerial, também. Mas eu estou, acima de tudo, um chamado para gozar em terra, viver em terra, parte do reino dos céus aqui nesse lugar. Então, eu sempre falo, irmãos, no dia a dia da minha vida, que ninguém, por espontânea vontade, vai dizer assim: a partir de hoje eu quero ser um crente. A partir de hoje, agora eu serei um crente. Não, irmão. Isso é uma revelação. É algo que brota aqui dentro, que queima, que mexe conosco. E a revelação, ela vem ao ponto de você não aguentar. E quantos casos tem por aí? Não, eu quero aceitar Jesus. Talvez aqui agora. Você que já serve a Jesus, um dia você diz: não, eu quero. Eu quero essa vida.
Porque nós somos espíritos, a gente sente a necessidade da transformação. Nós sentimos. Como nós temos o nosso DNA celestial, o Senhor toca em nós, agita a gente. E é tão bom quando a gente obedece, que entende, fala, não, eu quero isso para a minha vida mesmo. É tão bom quando você confronta amigos, o dia a dia, a bagunça que você fazia, os bares, as festas mundanas, tanta coisa. É tão bom quando você vira as costas para isso, irmãos, ó. Eu vou falar para vocês o que muitos aqui, eu tenho certeza, tirando os novos convertidos, já vivem há muito tempo. A vida da gente é igreja, casa e trabalho. E com o passar do tempo, do chamado de Deus para nós, a tendência clara e natural é que os amigos lá fora você perde tudo. Os novos amigos que vai nascendo são amigos de um chamado, de um propósito. Na medida que a gente vai crescendo no reino, buscando as coisas de Deus no passar do tempo, você vai perceber, irmãos, que você anda com um grupo de pessoas que não é mais aqueles antes. O Senhor providencia isso, irmão. Isso é naturalmente e sobrenaturalmente acontece na vida da gente. Então Isaías, ele teve um chamado. E eu queria que você anotasse, já que eu dei o tema aí, né, que é traços de um chamado. Eu queria falar do primeiro traço aqui no primeiro versículo, que é a revelação que Isaías teve de quem é Deus. Ele teve essa o quê? Visão. Primeiro traço, irmãos, de um chamado na nossa vida, você tem que ter uma visão. Você tem que ver alguma coisa para você aceitar. Eu não estou falando a situação, a experiência de Tomé, que o Senhor disse lá, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Eu estou falando, a ideia, a revelação, como é que se chama? É a revelação da grandeza de um Deus, não só apenas visual, mas de uma grandeza, de um Deus que, a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra escabelos dos seus pés, descanso dos seus pés. De um Deus que ama quem mata. Tem a revelação de um Deus que ama quando você não merece ser amado. Então, para mim, esses são muitos traços. Eu estou falando alguns aqui. Esse traço aqui é a revelação de quem realmente é Deus. O versículo aqui 2, 1 e 2. Agora sim eu queria que os meninos colocassem aqui. Olha o versículo 1 aqui. Preste atenção no que ele diz. Ó, ele fala assim, no versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. Vamos lá. Ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado. Começa agora uma experiência nova na vida desse homem. Então eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava ele. E as abas de suas vestes, as abas das suas vestes, elas enchiam o templo. Essa foi a experiência dele. Começa aqui um chamado. Versículo 2. Ele diz assim, ele descreve: ó, serafins estavam por cima dele, acima da cabeça dele. Cada um tinha 6 asas. 2 asas, está dizendo aqui, cobriam seu rosto. 2 asas cobriam seus pés. E as 2 asas do meio voavam sobre aquele ambiente. Irmãos, esses serafins que está falando no versículo 2, quem tem um entendimento e já estudou acerca de anjos, faz parte de uma das maiores hierarquias angelicais do céu. Ele está ligado ao fogo e à adoração. Por isso que quando estava cantando, ela estava cantando aqui, Santo, Santo, estava falando exatamente isso aqui. Era o papel deles, de fogo. E foi essa experiência que chegou sobre a vida de Isaías. O primeiro passo aqui, irmãos, para os traços que você começa a descobrir, agora eu estou falando de chamado mesmo, é você ter uma revelação de Deus. É ter uma revelação da grandeza de Deus. E qual o propósito de Deus? Para a minha vida e para a sua vida. Nós não somos, irmãos, frutos do acaso. Ei, preste atenção, nós não somos frutos do acaso. Deus tem um propósito conosco. E como nós vivemos dias difíceis, é hora da gente acordar, é hora da gente buscar, é hora da gente jejuar, é hora de ir para o monte, é hora de orar, é hora de frequentar os cultos, é hora de participar de GA, é hora de abraçar, é hora de buscar, é hora de
trabalhar, estacionamento, portaria. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero, porque eu quero ter essa visão da grandeza de Deus na minha vida. Você mergulha na Bíblia e você vê que Deus, Ele mostra que os maiores são os menores, que o chamado é do rabo da fila para a ponta da fila. Meu Deus, todo o resumo da Bíblia, o meu direito é não ter direito algum. É tudo diferente. Então, no meu chamado, eu preciso de ver Deus. Eu lembro uma vez, numa igreja aí que a gente trabalhava, auxiliava também, teve uma reunião administrativa, né? Reunião com todos os líderes. Não era um culto. Aí, ele dando as diretrizes da igreja, das coisas, né? O líder. Aí ele disse assim: fiquemos de pé. Aí ficou de pé, orou. Poder sentar. Demorou um pouquinho, ele falou um negócio lá. Fiquemos de pé. Alguma coisa, eu não lembro o que ele fez. Eu acho que orou de novo. Alguma coisa que ele falou. Fiquemos de pé. Lá atrás, assim, na quinta fila, um senhor, estava até com um terno em cima, ficou sentado. E esse senhor estava chegando na igreja. Era um dos maiores e mais importantes juízes do Brasil. Foi ele que soltou aquele cara que matou aquela missionária no Amazonas. Foi ele que soltou. Ele falou assim: eu não fico de pé, porque eu sou um juiz. O senhor disse: fique de pé. O senhor deveria ter falado assim: vossa meretriz, beremice, não sei como é que chama. Você era para ter chamado esse triz aí, meretriz, berenice, né? Como é? Você era para ter chamado assim, porque eu não vou jogar pelo ralo X anos. Ele falou lá, não sei quantos anos que é para formar. Eu não vou jogar pelo ralo todo o meu esforço. Veja bem, quando não se tem a revelação. A Bíblia diz que o menor é o maior. O segredo da Bíblia é servir, não é ser servido. Jesus, ele disse, quando Jesus foi lavar os pés, vocês sabem a reação de Pedro: não, Senhor, eu não sou digno de lavar meus pés. Aí ele dá aquela aula que eu vim para ser servido, deixa eu lavar teus pés. Oh, dá uma glória a Deus, irmão. Eu vim para isso. Então, o primeiro traço da revelação é ter uma visão de Deus. Aqui, glória a Deus, que ele viu Deus, não viu face a face, mas claro que ele viu a estrutura que seria Deus, assim como outras pessoas tiveram a revelação não face a face, mas viu Deus. Porque nós podemos ver o Senhor, nós podemos ver a Deus, não face a face, mas nós podemos ver no Espírito. Essa é que é a verdade. E ele teve essa revelação. Eu quero falar do segundo traço: o reconhecimento do meu pecado. Segundo traço de um chamado é você reconhecer que você é um pecador, que você tem pecados, que você tem iniquidades. Você tem que reconhecer um chamado, que você é sujo. Você tem que reconhecer. E o reconhecimento do pecado na vida desse homem. Eu queria que você visse aí, os meninos colocassem aí o versículo 5 agora. Sabe o que aconteceu? Isaías começou a perceber a distância que havia entre ele e Deus. Olha que coisa linda. Ele diz assim, ó: então disse eu, ele que falou: ai de mim, estou perdido. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Eu vi Deus, o Senhor dos exércitos. Primeiro contato, a visão. Segundo, reconhecimento, lábios impuros. Porque não tem ninguém perfeito. As coisas de Deus, as administrações da igreja, desde que a igreja nasceu, foram para homens imperfeitos. Aliás, lá atrás, depois que entrou o pecado, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, está escrito no Salmo 51. Mas o Senhor entregou a igreja. Mas aqui o profeta ainda não é profeta, mas o que ele está falando? Ele está reconhecendo que era o seu pecado. Aliás, profeta sim. Ele está reconhecendo aqui que era um pecador. Ai de mim agora, o que vai ser de mim? Ele está dizendo aqui, ó: eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos aqui.
Mas não significa que nós vamos se entregar a esse imundícia, a esses lábios impuros, a uma vida impura, uma vez que o Espírito Santo de Deus está tocando em nós para um propósito, está chamando a gente. Aí ele diz isso, né? Ali em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, eu gosto desse versículo, coloca para mim aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem um caminho de ser limpo. Eu achava muito bonito quando o pastor Alvo falava assim, ó, domingo é Santa Ceia, venha trocar suas vestes, venha se limpar. Eu nunca convivi com nenhum pastor que usava essas terminologias. Venha se limpar, porque nós realmente temos os lábios impuros e habitamos no meio de pessoas impuras. Mas Deus está te chamando, Deus quer você na obra, Deus está te chamando. O interessante, o gratificante é isso. Então, o segundo passo que eu tenho na minha vida, num traço de chamado, é reconhecer o meu pecado. Saber que, porque tem gente que é assim, irmãos, ó, às vezes Deus está chamando e Ele diz assim, não, eu não sou digno não, eu não vou não. Às vezes é uma bênção, é um profeta, é um pregador do evangelho, é uma missionária, eu não sei, mas não se acha digno. O profeta Isaías não sabia, não se achava. Tá, esse é o segundo traço de um chamado, reconhecimento do pecado. Aí eu coloquei o terceiro. Qual seria o terceiro? Restauração definitiva de comunhão com Deus. Restaurar. Tem um versículo na Bíblia, Atos capítulo 3, 21, diz assim, ó, que o Senhor Jesus será retido no céu, até que todas as outras coisas sejam restauradas. Então preste atenção, Jesus está preso não, está lá, aguardando a restauração de muitas coisas. E uma das restaurações é a comunhão com Deus. Por quê? Porque lá no início, o homem que Ele fez, a imagem dele, caiu em pecado. Então ele será retido até que haja restauração do homem. Porque assim como o pecado entrou pelo homem, vai sair também pelo homem em Cristo Jesus. Sai, não vai sair. Então o terceiro passo de um chamado é a comunhão, é a restauração da comunhão com Deus. Não precisa ninguém levantar a mão aqui. Mas nós estamos vivendo um tempo tão sobrecarregado e tão corrido, tão cheio de coisas. Eu tenho certeza, irmãos, que tem pessoas aqui que nem orou hoje. Eu tenho convicção no que eu estou te falando. Tem pessoas aqui que levantou, do jeito que se levantou, está agora aqui. Não abriu a boca para agradecer. Tem pessoas aqui que tomou o café, a primeira refeição, não lembrou nenhum momento que existem lugares na terra, quem sabe até no nosso estado, que é um estado próximo, que tem alguém que não tem o café para tomar. Eu tenho certeza que tem pessoas, irmãos, que amanheceram o dia, que nunca visitou um hospital de câncer, quando as pessoas são acometidas de um câncer na boca ou no esôfago, que não pode comer, e que chora por ver um cafezinho quente e um pãozinho com manteiga. Oh, eu tenho certeza que tem gente aqui, e pessoas que estão me vendo também. Eu não preciso ser profeta para falar isso. É o mundo que está desse jeito, é as coisas que estão desse jeito, é a vida que está levando desse jeito. Está difícil, não está fácil, irmão. Aonde era bom não está mais bom. Você conversa com alguém que um dia foi realizar o sonho das Américas, morar nos Estados Unidos, conversa com ele se você tem alguém. Inflação alta, mudou tudo, não se adquire mais, não se compra mais aquilo que comprava antes, etc, etc, etc. É o mundo, é a velocidade do mundo. A pior coisa que eu vi na minha vida foi esse negócio de compra a prazo, principalmente para quem tem caráter. O cara compra aqui e paga em 6 meses. Meu Deus do céu, irmãos, não demora logo, já chegou 6 meses. Agora tem gente que não paga, não está nem aí. Passa um ano, a Sunab liga aí. Não tem mais Sunab, né? É a Procon agora, né? A Procon liga. Cadê aquele pagamento daquilo que você fez? Está desse jeito, irmãos. O pastor Jonas estava pregando aqui na quinta-feira passada, acho que foi. Eu até comentei com o Socorrinha. Olha que coisa linda, né, Socorro? Onde nós estamos, para a honra e glória de Jesus, irmão. Agora que ele está percebendo que o tratamento das famílias, dos filhos com os mais velhos, tanta coisa, está perdendo.
Ele falava assim, ó, não sei se o pastor vai lembrar. Hoje a gente já começa a ver algumas distorções na família, no caráter. Ele falava alguma coisa nesse sentido. Eu falei, Socorrinha, da onde a gente já passou por aí, isso faz tempo que está desse jeito. Gente falsificando documento para ser beneficiado, comprar um carro. Gente que compra fiado e muda de endereço. Nós estamos morando numa casa, irmãos, que pelo menos, uns 5 processos de intimação de pessoas que passou lá, ficou devendo. E o cara dizia assim, você não tem noção quem é, né? Nem família sua. Não é. Meu Deus, ninguém acha essa pessoa. E teve um que me disse o que era. O cara comprou uma cozinha inteira lá naquela loja aí. É um nome alemão. Como? Não, é outro. Gorik. Como? Gorik. O cara abriu para mim e me mostrou que na loja, essa loja aí estava devendo. Então, não é porque você não quer, é porque o mundo está desse jeito. As coisas estão desse jeito. Se nós não abrir os olhos, irmãos, nós vamos ser engodados, como a Bíblia diz, tomados. Então, aqui, ó, restaurando a comunhão com Deus. Olha o versículo 6 e a 7. Vamos colocar o 6 aqui, ó. É o terceiro traço de o 6. Diz assim, ó, de Isaías 6. Ele fala assim. Isaías 6:6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de pince. Pegou lá a brasa, lá dos serafins dos fogos, e trouxe. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi tirado e perdoado por completamente. Aí sim agora começa uma restauração. Esse homem foi tocado por um anjo, e ali o que nasce? Um novo homem de Deus, uma pessoa importante para a humanidade, que ia profetizar inclusive a volta do Messias. Foi arrancado ali e passou a ter o que? Uma comunhão com Deus. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele, não vou dizer detesta, porque essa palavra não cabe para Deus, mas ele vira as costas para o pecado. Ele ama o pecador, mas ele vira as costas para o pecado. Depois, o que acontece? Um passo muito importante, um traço muito importante no chamado nosso, é mudança de estilo de vida e o próprio chamado. É uma mudança de estilo de vida e o chamado. Põe lá o versículo 8, por favor, de Isaías 6. Diz assim, ó, o versículo 8. Depois disso, depois de tudo que passou, todas aquelas experiências que ele teve, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então agora, o que aconteceu? Mudança de estilo de vida. E Paulo diz assim lá em Gálatas 2:20: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele se entregou e disse assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já falei isso pessoalmente para algumas pessoas, deixa eu repetir aqui. Antes de tanta caminhada, de tanta mudança que nós fizemos com os filhos, depois os filhos cresceram, eu continuei com o Socorrinha, só nós dois. Nós passamos num lugar e estava no louvor assim, igual aqui, os primeiros louvores, e eles cantavam uma música, um louvor que era, meu Deus, naquele tempo era, todo mundo cantava. A letra dizia assim, ó: eu irei e não temerei, sem reservas, sem condições, eu irei. Marcos Witt, um cantor espanhol. Aí ele dizia: envia-me a mim. O Asaf Boba gravou também, né? Envia-me a mim. Ele diz: sem reservas, sem condições, eis-me aqui. Aí nós cantando aquilo lá, né? Aquele fogo. Meu Deus, eu sou facinho para pegar fogo quando eu vejo propósito de missões, trazer vidas para Jesus, buscar pessoas doentes, pessoas que estão no pecado, aquilo ali me queima. E todas as vezes de culto missionário, quando um pregador diz assim: quem quer ser enviado amanhã?
Eu vim até aqui, socorrinha puxava pela calça. Calma, então, vamos orar primeiro. Era uma luta. Aí começou a cantar esse louvor todo mundo. Aí o pastor falou assim, no terceiro louvor, que ele pegou o microfone, que ia pregar, né? Ele falou assim, eu queria que o Ismael, um exemplo, né? Ismael, mais uma vez, cantasse esse louvor aqui. Eu irei e obedecerei, sem reservas nem condições, eu irei. Aí dizia assim, ó, eis-me aqui, envia-me, envia-me, sem reserva, tal. Aí ele disse, ele vai cantar de novo o Ismael. Eu quero ficar olhando aqui. Quem realmente sabe o que está cantando, o que está disposto, vem aqui. Só eu e Socorrinha viemos. Sabe o que aconteceu daquele dia para cá? Chamaram nós até de cigano. Nunca mais paramos. Sem reservas, sem condições, eu irei. Sabe o que o Espírito Santo tem ministrado no meu espírito esses dias? Eu irei. Sem reservas, sem condições, eu irei. Os traços de um chamado é a paixão por vidas. O traço de um chamado é paixão pelos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. E a igreja, não estou falando nova aliança, a nível de igreja, estão de braços cruzados. Todo dia, milhares estão indo para o inferno. Eu estava orando aqui terça-feira atrasada. Toda terça-feira é um mistério que Deus ministra no meu espírito. O Senhor mostrava um demônio querendo destruir Brusque. Porque, irmãos, é uma das cidades que mais recebe palavra profética, é Brusque. Sábado agora, 3 horas da tarde, vai ser um grupo de pessoas, nós vamos estar lá. Levantando a mão. Isso, levanta aí. Profetizando sobre a cidade que você mora. É isso que nós vamos fazer. Agora, você acha que o diabo fica feliz com isso? Você acha que o diabo fica feliz com isso? Aí eu estava orando bem aqui, ó. E o Senhor me mostrava um demônio que foi levantado para matar pessoas aqui de acidente de carro. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Talvez você não discerniu, mas o Senhor já falou contigo que tem um espírito aqui que quer matar as pessoas de acidente. Crianças sendo ceifadas, jovens, adultos. E parece que a vida vai passando e está tudo certo. Não está, irmãos. Não está. Então, eu preciso queimar aqui dentro de mim para fazer alguma coisa. Sabe? No antepenúltimo culto, que eu acho que de quinta-feira ou foi um domingo, o pastor Abel levantou uma oração aqui para que a gente orasse pela igreja de Brusque, aliás, pela cidade de Brusque. Ô irmãos, faça isso. Agora aqui ele recebe um novo estilo de vida. Acabou a vida dele aqui na terra. O céu é eterno. É um ano lá, nós vamos ver aqui 100 anos. Lá é quantos anos? Não tem número. Não tem número. Hoje nós estávamos num funeral, hoje à tarde. E uma pessoa trouxe uma palavra lá, várias pessoas trouxeram uma palavra. Uma disse assim: quanto tempo essa pessoa viveu? 41 anos. E quantos anos seria bom viver aqui na terra? Aí ele mesmo falava: 50 anos, 60 anos, 100 anos, 150 anos. Pois é. Ontem morreu também o pastor Firmino, da Anunciação Gouveia, o segundo pastor das Assembleias de Deus aqui no Brasil, lá em Belém. Terceiro, eu acho. O quarto é o Samuel Câmara. E um homem que serviu a Deus lúcido até dia 4 agora. Dia 5 ele faleceu. Hoje é 7, né? Faleceu dia 5. Não, ele faleceu ontem, sepultou hoje. Então ele faleceu no dia 6. Dia 5, 4 horas da tarde. Ele estava passando para o Senhor, fizeram uma transmissão ao vivo. Olha que coisa. Estamos aqui com o pastor Firmino. Quem segue lá viu, deve ter visto. E disse assim, ele não está muito bem. Aí disseram: pastor Firmino, o senhor quer dizer alguma coisa? Ele disse assim: eu não posso, que eu estou conversando com meu amigo. Aí, tá lá, procura lá. Aí, pastor, eu estou só conversando, ele vai me chamar amanhã, nós vamos ter um encontro. E quando foi ontem, ele foi chamado. Dedicou a vida dele, falando para as pessoas, irmão. Os traços de um chamado é quando eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só isso. Está cheio de gente falsa. Está cheio de gente aproveitador.
tudo que é jeito tem pessoas. A imagem e semelhança de Deus está cheio. Mas são pessoas que não perceberam, foram laçadas pelo espírito do mal. Não tem mais amor, não tem mais graça. O propósito é destruir, destruir, destruir e tomar proveito. Então eu falei de alguns traços. Existem muitos outros traços. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Smiley, pessoal. Identifique na sua vida traços de um chamado. Vê se realmente você está apaixonado por Jesus, se queima teu coração. Irmãos, Deus é tão bom que deu um grupo para nós, todo dia está perto deles. Primeiro a igreja aqui, o pessoal que a gente ama e sente o amor de vocês. E deu também o GA, um pedaço do grupo daqui, vai lá em casa na quarta-feira, que é o GA. Mas é porque nós vamos. E quando é na quarta-feira de manhã, está aqui a Socorrinha, que sabe, eu não faço nada enquanto eu não mandar mensagem para todos os que faltaram. Nós conferimos ontem, faltaram quantas? 12 pessoas que faltaram. Eu entrei em contato com todas as 12. Por que tu não veio? E eu começo assim, se tiver algum aqui, não tem. Ele vai saber que eu faço assim. Não me leva como um cara chato. Eu senti a tua ausência. Só isso. Você não precisa justificar nada. Eu só estou te dizendo isso. Eu faço isso, Aurélio. Eu faço isso. Por quê? Porque um dos traços do chamado é você amar as pessoas. Porque tem gente que já teve casos que diz assim: eu não dou satisfação a ninguém, fica sofrendo. Aí quando você liga, ele se quebra. Ó, pastor, eu passei por um momentinho assim. Opa, estou indo aí. Qual o problema que você está vivendo? Eu estou passando por isso. Posso ir aí? Tu está em casa? Estou. Semana passada, 2 semanas atrás, um queria tirar a vida. Olha lá. E quem tira a vida, irmãos, não, você nem percebe do seu lado. Pode ter uma pessoa que está passando por uma tribulação tão grande que o melhor é tirar a vida. O sargento Júlio sabe disso, que ele trabalha com essas coisas, ele sabe. A pessoa não falava nada, mas quando eu liguei, falou: estou passando um problema. Eu falei: eu posso ir contigo? Pode vir. Peguei o carrinho, fui lá na casa dele. Surgiu um tipo de enfermidade no corpo dele e ele não aceita. Então é melhor tirar minha vida. Você tem que agora mostrar que não é isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Deus é Deus. Na enfermidade ou não, Deus é Deus. Está lá alegrinho para a glória de Jesus. Amém? Feche seus olhos.